Bem, pessoal, depois daquela explicação lá sobre a regra de atualização do Perceptron, né, que foi a rede neural artificial de sucesso prático na década de 40, ali com o Frank Rosenblatt, a gente vai fazer uma análise aqui do que seria o Perceptron trabalhando para fazer um ajuste da sua topologia, né, do seu modelo matemático, a partir de dados que representam a dinâmica de um determinado sistema, de um determinado comportamento, para que a gente possa começar a entender como é que uma rede neural artificial ela consegue imitar o comportamento de um sistema a partir dos dados que foram gerados por esse sistema. Então essa dinâmica do Perceptron ela vai ser representada aí por um modelo matemático desse Perceptron que a gente vai determinar, e ele vai imitar o comportamento de uma porta lógica aí, que vai estar explícito nos dados obtidos da sua tabela verdade. Então nós vamos fazer a modelagem do Perceptron para que ele possa imitar ou representar o comportamento de uma porta lógica aí, e a gente entender como é que é essa mecânica matemática, essa análise matemática. Estou trazendo aqui um manuscrito que eu elaborei, no qual eu sempre começo colocando a tabela verdade da porta E, de um lado, onde você tem ali as entradas x1 e x2 e a saída S. Em analogia com o neurônio artificial de Rosenblatt, para o Perceptron nós teríamos aí os neurônios de entrada x1 e x2 e a saída Y, que nós vamos estabelecer. Então, quando as configurações de entrada dessa dinâmica binária forem 0 e 0, a saída é 0, 0 e 1, a saída é 0, 1 e 0, a saída é 0, somente quando for 1 e 1 nas duas entradas, é que a saída vai ser 1 e a gente quer que a rede neural se ajuste para poder representar isso. Matematicamente falando, isso num plano bidimensional, que é esse gráfico que está no canto superior esquerdo, nós temos ali os dois eixos representando os valores assumidos pelas variáveis x1 e x2 e os pontos frutos desses valores assumidos. Então, quando for 0 e 0, nós vamos ter uma representação simbólica do zero binário sendo um círculo gerado ali na origem. Quando for 0 na x1 e 1 na x2, nós vamos ter essa representação gráfica de círculo representado ali no valor 1 do eixo horizontal, que é o eixo da variável x2. Vamos ter a mesma coisa representada no valor unitário do eixo x1, quando for 1 e 0 da variável x1, um círculo também representado no eixo vertical, no valor 1 dessa variável, e quando formos 1 e 1, nós vamos representar isso como sendo 1 lógico, um valor x, que seria um padrão simbólico referente ao 1 lógico, representado na junção dos dois valores 1, no ponto cardinal aí, que está representado. E o que é essa reta em diagonal aí, separando o x, que foi graficado, dos círculos que foram graficados? É uma reta que representa um modelo linear. O Perceptron com duas entradas, x1, x2, multiplicados pelos pesos W1 e W2, mais o bis, passando por uma função de ativação do tipo limiar, ele funciona como um discriminador linear, de maneira que ele consegue separar padrões que são linearmente separáveis. Então, no objetivo do ajuste do Perceptron para poder representar o comportamento desse sistema, o que ele tem que fazer é simplesmente imitar o comportamento da porta E, que é o quê? Um comportamento de separador de padrões. Dependendo das configurações de entrada, ele vai jogar para 0, e dependendo das configurações de entrada, ele vai jogar para 1. Então, em 3 casos ali de entrada, ele consegue jogar para 0, e em um caso somente ele consegue jogar para 1. Então, se ele faz essa discriminação corretamente, nós podemos dizer que essa reta, que representa o modelo matemático do Perceptron, consegue representar bem a dinâmica de uma porta E. E aí eu estou botando aí o modelinho do Perceptron, que por analogia se aproxima do modelo de uma reta do tipo ax mais b, onde x é um vetor com duas variáveis, x1 e x2, e que consegue separar corretamente esses padrões da porta E. Um comportamento semelhante, uma capacidade semelhante do Perceptron em também ajustar esse comportamento da porta lógica OU, que tem um comportamento um pouco diferente da porta E. Ao invés dele somente graficar com x as configurações, onde eu tenho as entradas
com valor unitário, ele grafica com x também as entradas que pelo menos uma delas tem valor unitário. Então o comportamento da porta U você já conhece, ao invés de ser a saída 0001, ela vai ser a saída 0111. E nessas três situações onde você tem valor unitário em qualquer uma das entradas, você tem o ponto X sendo marcado, e é isso que está representado no gráfico no canto superior à esquerda. Nessa informação, logicamente, né, do zero vai representar zero e vai estar graficado o círculo na origem do gráfico. Mais uma vez a gente tem essa reta inclinada aí, que é um modelo linear que o neurônio artificial, no seu processo de ajuste, lá utilizando a regra do perceptron que a gente já viu, ele consegue separar o x de um lado e o zero do outro. Então ele consegue classificar adequadamente também os padrões de comportamento da porta U. Mas existe uma limitação no perceptron que foi comprovada num trabalho na década de 60, trabalho de 1969, se não me engano, do Marvin Minsky e do Simon Paper, onde eles mostraram a limitação do perceptron para reproduzir um comportamento que não é linearmente separável. E eles utilizaram como exemplo a porta U exclusivo. Então, na tabela verdade da U exclusiva, até fiz uma retificação ali, você tem a marcação do X quando um dos valores é unitário, mas quando os dois valores são iguais, ele tem a marcação do círculo. Então, você graficando isso no quadro ali, ficaria na origem e no ponto oposto o círculo, e em cima dos dois eixos ali no valor unitário das variáveis x1 e x2, a marcação do x. Você com uma reta sequer, você não consegue fazer essa separação. Você precisa de duas retas pelo menos para fazer essa separação. É por isso que eu grafiquei esboçado ali as retas de ajuste. Ou seja, o perceptron com apenas um neurônio lá e aquele modelo linear, ele não consegue separar esse problema porque esse problema não é linearmente separável. Então é isso que está representado nesse gráfico e quaisquer sejam os valores de pesos e bias que a gente ajuste durante o treinamento desse neurônio artificial. Então, a gente entender mais ainda a questão da regra do perceptron e a mecânica dele, né? Recapitulando a questão da sua topologia, uma configuração de duas entradas, o que nós temos aqui é o modelo, estou mostrando um modelo para uma entrada e para duas entradas, que foi o que a gente utilizou ali para representar o comportamento das portas lógicas. Você tem sempre as entradas x1 e x2 multiplicado pelos pesos W1 e W2, chegando no neurônio artificial N1, por exemplo. Ele chega primeiro na junção somadora, onde ele se integra ao bias, que é uma entrada sempre fixa, com valor sempre fixo em 1, multiplicado por um peso bias, que é um peso variável também. Isso vai gerar uma saída ali na junção somadora, que é fruto da multiplicação das entradas pelos pesos, mais o valor do bias. E esse valor, que é um escalar, fruto desse somatório, ele serve como argumento de entrada dessa função limiar. A função limiar, ela nos diz o quê? Diz que se esse valor de entrada líquida do neurônio, que eu posso representar, por exemplo, como U, ele supera o limite θ estabelecido, essa saída y é ativada em 1, caso contrário ela é ativada em 0. E matematicamente falando, a gente consegue ver ali por analogia a proximidade de uma função matemática de uma reta ou a função matemática de um neurônio, que é o que está representado aí. Então, o neurônio perceptron, da forma como nós estamos vendo, é que ele tem um modelo linear e essa característica topológica dele, fruto dessa representação esquemática que a gente tem aí. Para tentar esclarecer como seria esse processo de simular o treinamento utilizando a topologia do perceptron e utilizando o comportamento que nós vimos de atualização de pesos e bias das conexões desse neurônio artificial, eu estou trazendo aqui um exemplo numérico do perceptron. Logicamente que eu não vou executar aí todas as iterações, mas algumas iterações a gente consegue fazer na mão para entender como é que é essa mecânica e como é que é esse processo de atualização de pesos. Então eu estou voltando lá ao problema da porta E para poder passar esse exemplo numérico, no qual a gente vai utilizar para fazer o treinamento dessa rede neural de apenas um neurônio, que é o perceptron. Então as entradas x1 e x2 multiplicado pelos pesos W1 e W2, o bias representado por bias 1 e a saída da junção somadora sendo representada por U.
U vai ser argumento da função de ativação limiar que vai gerar o Y. O θ está estabelecido aí, fixado com o valor 1, e os valores de entrada x1, x2 e a saída S, que é igual à saída Y, já estão colocados ali na tabela verdade. Então, como a gente treina a rede neural a partir de exemplos, o que a gente faz é aplicar esses padrões de entrada, essas combinações 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, e sabendo o que ele tem que dar na saída, a partir do comportamento da função lógica E, a gente consegue comparar com o que foi calculado dependendo dos valores de pesos e bias que o neurônio artificial possui. Então, lógico que o Y calculado aí pode ser um valor que seja igual, menor ou maior do que o valor Y desejado. E aí você vai cometer erros. E com base nesses erros é que você ajusta os pesos das conexões seguindo a regrinha do Perceptron. Mas para isso você precisa partir com algum valor de pesos e bias pré-definidos. Então eu arbitrei que W1 vai partir com o valor 0,5, W2 partindo com 0,3 e o bias partindo com 0,7. Então o modelo matemático representando ali a saída Y, que assume valor 1 se U for maior que θ, caso contrário ele assume valor 0. E quem é U? U é o somatório das entradas, x1 multiplicado pelo peso x1, mais x2 multiplicado pelo peso W2, mais o bias. E na primeira iteração, o que você vai fazer? Vai calcular o U e vai fazer com que o U, vai passar o U pela função de ativação. Matematicamente isso está representado aí, né? O x1 e o x2 assumem valores zeros. Então multiplicar por 0,5 e 0,3 ele zera essa conta, resultando somente no valor de bias 0,7. 0,7 ele é menor do que 1. Logo, a saída y dessa função calculada vai ser 0. E na função lá da função e na tabelinha, a gente vê que pelo padrão a saída y tem que dar 0 mesmo nesse caso. Em casos onde a saída y calculada bate com a saída y desejada, né, estabelecida pelo padrão, o que a gente faz é manter os pesos das conexões para a próxima iteração. Então a gente não usa nenhuma atualização de pesos para essa iteração. E aí a gente vai para a segunda iteração, repete o cálculo, só que agora o padrão de entrada, ao invés de ser 0 para x1 e 0 para x2, é 0 e 1. E aí você tem um valor de U que é igual a 1, mas ainda assim U ficou com o valor igual ao limiar θ1. Então o y também é 0 de acordo com aquela função limiar que a gente viu, né? Porque o y só é 1 quando U supera θ. Então também serão mantidos os pesos e bias. E aí passando para a terceira interação, onde U, depois de calculado, né, um novo padrão de entrada que é 1 para x1 e 0 para x2, ele é calculado com o valor 1,2, que é um valor que supera o limiar θ1, logo o y é calculado com 1. Só que no comportamento da porta lógica E, para esse tipo de padrão, 1 e 0, a resposta tinha que ser 0. Então, se o y deu 1 e tinha que dar 0, ele obteve um erro, e é esse valor de erro que é utilizado para corrigir os pesos para a próxima iteração. E aí, como é que é essa correção de pesos ainda na terceira iteração, né? Porque uma iteração é a propagação do sinal da esquerda para a direita, o cálculo do erro e a correção dos pesos e bias nessa iteração, e depois sim parte para uma próxima iteração. E aí essa atualização de peso segue a regra do Perceptron que a gente viu no último vídeo, no qual o W1 novo ele é igual ao W1 antigo acrescido de um delta W1. E esse delta W1 é uma função do erro, que é o y desejado, que está representado aí por yt, menos o y calculado, multiplicado pelo valor de entrada conectado àquele peso. No caso do W1, está associado à entrada x1. Então você vai efetuar esse procedimento e vai encontrar esse novo valor de W1 novo, que no caso aí deu menos 0,5. Vai fazer esse mesmo procedimento para W2, lembrando que a entrada que está associada a W2 é a entrada x2. Então você executa com o mesmo valor de erro, mas com um valor de entrada diferente. E você obtém um novo valor de W2, que é 0,3, e faz o mesmo procedimento para o bias. A diferença do bias para os demais é que ele não tem um valor variável de entrada associado a ele. Então você calcula esse delta bias somente com base
no erro obtido na comparação entre o y desejado e o y calculado. Então de 0,7 ele passou ali para menos 0,3. Então esses seriam os novos valores de pesos e bias, menos 0,5, 0,3 e menos 0,3, para serem utilizados na próxima iteração, que é a quarta iteração. E quando é que esse algoritmo termina? O procedimento de atualização de pesos, e apresentação de padrões, atualização de pesos, correção de erro do perceptron, ele finaliza quando o W1, o W2 e o bias assumem valores que façam com que os padrões que são apresentados à rede neural sejam todos eles corretamente classificados. Então isso quer dizer que você tem que pegar ali umas 4 iterações, sempre ele mandando manter os pesos. Então se você percorre todos os padrões de padrão de treinamento e em nenhum momento você modificou os pesos das conexões, a gente costuma dizer que esse algoritmo de treinamento da rede neural convergiu e atingiu o erro mínimo estabelecido, que nesse caso binário é o erro zero, o erro médio zero, e que a rede neural foi treinada com sucesso e consegue representar com sucesso a dinâmica da porta E, que foi o problema que nós utilizamos aqui para modelar. Como a gente não fez todas as iterações, a gente pode, por exemplo, implementar um algoritmo que execute esse procedimento no MATLAB ou em algum outro software de simulação matemática e verificar com qual valor de iteração, com quantas iterações ele atinge a convergência. Os métodos hoje em dia implementados computacionalmente, nas functions dos softwares aí, eles já são bem otimizados, com poucas interações eles conseguem convergir um problema relativamente simples como esse. A gente pode até fazer essa verificação lá no MATLAB, usando as funções prontas que o MATLAB tem de treinamento do perceptron. Treinar ele para a porta E, treinar ele para a porta OU, ver a sua limitação na porta OU exclusivo e tentar identificar esse comportamento e entender como que é, computacionalmente falando, o treinamento de uma rede neural, uma vez que pela primeira vez aqui nós já vimos como é matematicamente falando o treinamento de uma rede neural artificial. O que a rede neural artificial te entrega então no final de resultados? Ela é um modelo matemático, que é fruto daquela topologia especificada e com os valores de pesos e bias que são chamados ótimos, que são aqueles para os quais os valores convergiram no final do treinamento e que permitem esse modelo, essa topologia matemática, representar corretamente a dinâmica que você quer imitar. Então, nesse caso binário, a gente consegue erro zero, mas a gente vai ver que em casos com valores pertencentes ao conjunto dos números reais, a gente já tem possibilidade de um valor de tolerância do erro que a gente estipula. E a gente se baseia numa função, que é a função de erro médio quadrático, e tenta minimizá-la utilizando um algoritmo matemático que se aproxima bastante com a regra do perceptron, mas tem pequenas variações. Esse algoritmo foi chamado de regra delta, foi proposto por Widrow e Hoff e foi utilizado para treinamento de redes neurais, numa rede neural que foi chamada rede neural Adaline, que seria Adaptative Linear Neuron ou Adaptative Linear Network, dependendo da referência que a gente usa. Nos próximos vídeos a gente vai entender como é que funciona a regra delta e também a sua generalização, que é o algoritmo de retropropagação do erro.